tu me orientar aí, porque aqui não tem o reloginho. Aqui, né? Senhor presidente, nobres pares, pessoal que nos acompanha de casa. Bom, antes de começar a minha pauta, eu queria fazer um agradecimento aqui a uma parte da fala da vereadora Estela Balardim, que me contemplou totalmente, né? Não se pode falar nada, se tem a boca trancada, vedam a nossa liberdade, não se pode dizer nada, porque senão se é perseguido e se é preso. Então, realmente, diz muito a meu respeito. Eu venho aqui hoje, queridos colegas e ao povo que nos acompanha, trazer algo que defendi na legislação passada, que veio à tona agora novamente esse ano, né? Com o apoio também do vereador Pedro Rodrigues, que também já veio aqui fazer uma explanação a respeito disso. Fiz um aprofundamento um pouco maior e trago então esse tema aqui tão polêmico para todo o nosso país, né? Não só a nossa cidade. Caros colegas e população em geral, eu trago aqui o tema que está novamente em voga, muito em função no início do nosso rigoroso inverno, que é a vacinação obrigatória infantil contra a Covid-19. O tal tema será objeto de audiência pública no próximo dia 16/6 às 19h30. E faço essa fala, inclusive, com o propósito de chamamento da população para esse importante debate. Eu já trouxe esse tema para essa casa pela sua grande importância e principalmente pela grande repercussão e preocupação entre os pais. Historiando o assunto, a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade foi incluída no calendário nacional da vacinação de rotina a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Essa inclusão foi oficializada pela nota técnica do Ministério da Saúde. Na época, o tal fato foi objeto de debate na Câmara dos Deputados em Brasília por meio de uma audiência pública que nós estamos chamando também para essa casa. Ao participar da audiência pública, o médico infectologista Francisco Eduardo Cardoso disse que o cenário epidemiológico, na época, não justifica a vacinação compulsória em crianças. E, senhoras e senhores, que a faixa etária selecionada pela pasta da saúde não é classificada como grupo de risco pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, tipo, o Brasil faz uma lei sobre uma vacina, sobre uma obrigatoriedade que a OMS não obriga. Ou seja, somos sempre os diferenciados. O especialista ainda citou números de agências reguladoras e estudos que demonstram a não necessidade de vacinar crianças, grupos menos afetados pela doença. Cardoso também citou estudos que já demonstraram que a vacina não impede a transmissão do vírus chinês entre os seres humanos. Desculpa. O Plano Nacional de Imunização diz que a vacina só pode ser obrigatória se houver confirmação de que essa vacinação vai controlar a doença, destacou o médico. Já o médico imunologista Roberto Zeballos lembrou que diversos estudos têm demonstrado a associação da vacina a casos de infarto e miocardite. Registrou, essa é a palavra importante, senhores, registrou o expert, não estamos falando de qualquer médico, o expert disse: não existe miocardite leve. Vamos olhar ao nosso redor. Quantos jogadores tiveram que abandonar a carreira por problemas cardíacos após a vacinação? Então não dá para falarmos em segurança. Não existe um estudo que mostre o impacto das vacinas na gravidade da doença. E disse o imunologista: além disso, muito se debate a respeito do risco percebido da doença vezes o risco percebido da vacina.
O baixo risco da Covid em crianças é um dos principais argumentos, pois a Covid-19 geralmente causa quadros leves em crianças, com baixo número de casos graves nessa faixa etária, o que levaria à conclusão de que os riscos da vacina não justificam os benefícios para essa população. Outro ponto diz respeito à preocupação com efeitos colaterais, ao temor de reações adversas ou efeitos colaterais ao longo prazo das vacinas, especialmente considerando que são novas. Todas as outras vacinas obrigatórias que nós todos fizemos, as nossas crianças fazem, passaram por décadas de estudos e não sequer feitas em alguns meses, como aconteceu. O que se defende é que haja mais estudos sobre a situação, especialmente dos efeitos vacinais a médio e longo prazo. A título exemplificativo, e ao contrário do Brasil, países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Alemanha, Irlanda e Espanha optaram em seguir um modelo de recomendação vacinal, sem tornar a vacina um requisito legal para matrícula escolar ou outras atividades. Por exemplo, como ocorre com outras vacinas no calendário infantil tradicional, que são aquelas que todos nós sempre fizemos. Tal medida, ao que se vê, busca privilegiar liberdade individual e autonomia familiar. Muitos defendem que a decisão de vacinar ou não os filhos deve ser uma escolha exclusiva dos pais ou responsável, como parte da autonomia. É muito bonito que quando uma criança, senhoras e senhores, aqui eu fujo um pouco da vacina, quando que uma criança, ela comete um delito, ela comete um crime, né? Quem é o responsável? Quem paga perante a justiça? São os pais. Não é isso? Não é assim que funciona a justiça? Agora, na vacina, o responsável é o governo, não é o pai. Quem manda na criança é o governo, não é o pai. Quer dizer que num caso é o pai que responde, mas no outro não, é o governo que responde. Então, fica um pouco estranha essa situação que a gente leva aqui a discussão dos pais e das famílias que nos ouvem, né? Assim eu trago esse importante tema ao debate, registrando que os estudos são muito prematuros e que a autonomia familiar deve prevalecer, como já é uma realidade em inúmeros países do mundo, o que optaram por não torná-la obrigatória. Então esse vereador aqui, como na legislação passada, eu quero deixar claro e bem esclarecido, para que não haja segundas conversas, como sempre há, né? Aqui ninguém é contra a vacina. Aqui ninguém é contra as pessoas se vacinarem. Quem quer se vacina, quem não quer não se vacina. Mas a questão aqui é as crianças, que durante a pandemia foi o grupo menos afetado, tá? E tem mais uma coisa. A lei diz que uma vacina, ela tem que impedir, a pessoa que é vacinada, ela teria que ser impedida de transmitir a doença. Não é o que acontece com a Covid. Porque nós todos aqui dentro conhecemos pessoas que fizeram 1, 2, 3, 4 vacinas, pegaram a Covid e inclusive transmitiram para outras pessoas. E aí querem vacinar aquele quadro de crianças, né? Aquela classe de 6 a 6 anos, né? Ou 8 anos que seja, que durante a pandemia não tiveram óbitos, não ficaram doentes, não adquiriram a doença. Para que vacinar as crianças se as crianças já demonstraram claramente ter uma imunidade muito superior que os adultos? Então eu peço aqui que isso seja levado em conta, que os pais sejam respeitados, que a vontade dos pais seja respeitada, porque são eles os responsáveis pelas crianças. Se as crianças adoecem, se há algum tipo de desleixo, é sempre o pai e a mãe que respondem. Agora, nesse caso, o pai e a mãe não têm autoridade. O pai e a mãe simplesmente não podem optar. Não, ele é obrigado. Porque senão a criança não vai para a escola, não vai poder se matricular, não vai entrar na escolinha, não vai isso, não vai aquilo. Isso, gente, a gente já sabe que nós estamos vivendo uma ditadura, mas não precisa ser tão escancarada, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fantinel. Em declaração